Capítulo 16. O único problema que aconteceu na casa de Mei Kazahara, considerações de Mei Kazahara sobre a fonte de calor pegajosa. Ei, pássaro de corda! Disse uma voz feminina. Com o fone contra o ouvido, conferi o relógio. Eram 4 da tarde. Quando o telefone tocou, eu estava no sofá dormindo, encharcado de suor. Tive um sono curto e agitado. Meu corpo estava estranho, como se alguém tivesse ficado o tempo todo sentado sobre mim enquanto eu dormia. Alguém tinha me esperado dormir para se sentar sobre mim e se levantado pouco antes do meu despertar. Alô? Disse a mulher em voz baixa, como se sussurrasse. É Mei Kazahara. Olá. Falei, ou pelo menos tentei falar. Não sei o que deu para ouvir do outro lado da linha, pois os músculos da minha boca ainda não estavam funcionando direito. Talvez ela só tenha ouvido um gemido. O que você estava fazendo? Perguntou ela. Nada. Respondi antes de afastar um pouco o fone para limpar a garganta. Não estava fazendo nada, só cochilando. Acordei você? Acordou, mas tudo bem, era só um cochilo. Mei Kazahara fez uma pausa como se hesitasse e perguntou. Ei, pássaro de corda, não quer vir aqui em casa? Fechei os olhos. Vi luzes de diversos formatos e cores flutuando no meio da escuridão. Pode ser. Estou tomando banho de sol no quintal. Você pode entrar pelos fundos? Posso? Você está bravo comigo, pássaro de corda? Não sei. De qualquer forma, vou tomar banho, me vestir e dar um pulo aí. Também quero conversar com você. Primeiro tomei um banho de água fria para clarear a cabeça. Depois aqueci a água. Para finalizar, tomei outro banho de água fria. Despertei completamente, mas meu corpo continuava pesado. Minhas pernas tremiam e, por várias vezes, tive de me apoiar no porta-toalhas ou me sentar na ponta da banheira. Talvez eu estivesse mais cansado do que imaginava. Continuava com o galo na cabeça e, enquanto lavava o cabelo, pensei no homem jovem que me empurrara em Shinjuku. Não consegui entender direito por que as pessoas faziam aquilo. Tinha sido ontem, mas parecia que 1 ou 2 semanas haviam se passado. Saí do chuveiro, enxuguei o corpo com a toalha, escovei os dentes e observei meu rosto no espelho. O hematoma azul escuro continuava na bochecha direita. Não estava nem mais escuro nem mais claro do que antes. Eu estava com olheiras e havia alguns riscos vermelhos e finos no meu globo ocular. Minhas bochechas estavam murchas e o cabelo me parecia comprido demais. Eu tinha o aspecto de um cadáver novinho em folha que acabara de ressuscitar e sair do túmulo. Vestia uma camiseta e um short, e, de boné e óculos escuros, saí para o beco. O calor ainda não tinha diminuído. Todos os seres vivos da face da terra, sem exceção, arquejavam à espera da chuva da tarde, mas não havia nenhuma nuvem no céu. Também não ventava e o ar quente e estagnado envolvia o beco. Como sempre, não encontrei ninguém durante o trajeto. Também não queria encontrar ninguém num dia tão quente, muito menos com esse aspecto horrível. No quintal da casa vazia,
A estátua do pássaro de pedra continuava encarando o céu, bico voltado para cima. Ele me parecia bem mais sujo e cansado do que da última vez. Seu olhar também me parecia mais tenso, como se ele observasse fixamente uma cena incrivelmente nefasta no céu e quisesse desviar os olhos sem conseguir. Como seu olhar estava fixo, ele não tinha escolha além de observar a cena. As ervas daninhas ao redor da estátua pareciam um coro de tragédia grega aguardando o oráculo, imóveis, prendendo a respiração. A antena de TV sobre o telhado estendia seus tentáculos prateados com apatia em meio ao ar quente e asfixiante. Sob o intenso calor de verão, tudo estava seco e exausto. Depois de observar um tempo os fundos da casa vazia, entrei no quintal da casa de Mei Kazahara. O pé de carvalho projetava uma sombra fresca no chão, mas a garota estava deitada debaixo do sol, evitando a sombra. Usava um minúsculo biquíni cor de chocolate e estava deitada de costas na espreguiçadeira. O biquíni não passava de um pequeno pedaço de pano com uma fita simples, e eu não sabia se alguém seria capaz de nadar com uma coisa daquelas. Ela estava com os mesmos óculos escuros de quando nos conhecemos. Gotas de suor rolavam por seu rosto. No chão havia uma grande toalha branca, um frasco de bronzeador e algumas revistas. Havia também 2 latas vazias de Sprite e uma parecia estar sendo usada como cinzeiro. Na grama, uma mangueira de plástico estava largada de maneira desleixada, esquecida desde o último uso. Ao me ver chegando, Mei Kazahara levantou o corpo e estendeu a mão para desligar o rádio. Ela estava bem mais bronzeada do que da última vez que nos vimos. Seu bronzeado não era superficial como quem passou um final de semana na praia, mas incrivelmente uniforme, indo dos lóbulos das orelhas até a ponta dos dedos dos pés. Ela devia ter ficado no quintal todos os dias só tomando banho de sol, mesmo quando eu estava no fundo do poço. Dei uma olhada ao redor. O quintal continuava praticamente igual desde minha última visita. O gramado estava bem aparado e o tanque completamente seco, a ponto de atiçar minha sede só de olhar. Eu me sentei na espreguiçadeira ao lado dela e peguei uma bala de limão do bolso. Por causa do calor, a bala estava grudada na embalagem. Mei Kazahara ficou medindo meu rosto por um tempo sem falar nada. O que é esse hematoma no seu rosto, pássaro de corda? É um hematoma, não é? Bem, acho que sim, mas não sei o que aconteceu. Quando me dei conta, já estava no meu rosto. A garota levantou a metade do corpo e me encarou. Ela enxugou o suor das laterais do nariz com os dedos e levantou um pouco a ponte dos óculos. Quase não dava para ver seus olhos por trás das lentes escuras. Você não faz nem ideia de quando apareceu? Não. Nenhuma ideia mesmo? Percebi depois de sair do poço, quando me olhei no espelho. Isso é tudo. Dói? Não dói nem coça, só está um pouco quente. Fui ao médico? Balancei a cabeça. Acho que o médico não vai resolver. Talvez. Bom, eu também não gosto de médicos, disse Mei Kazahara. Tirei o boné e os óculos escuros e enxuguei com lenço o suor da testa. As axilas da minha camiseta cinza já estavam escuras de suor. Que biquíni bonito!
Obrigada. Parece feito de retalhos. Uma boa maneira de aproveitar os limitados recursos naturais. Quando não tem ninguém em casa, fico sem a parte de cima. Ah, é. Bem, não tenho quase nada para esconder mesmo, explicou ela como se justificasse. Os seios visíveis por baixo do biquíni realmente ainda eram pequenos e sem volume. Você já nadou com esse biquíni? Perguntei. Não, não sei nadar. Você nada, pássaro de corda? Nado, sim. Quantos quilômetros? Rolei a bala de limão sobre a língua. Muitos. 10? Talvez. Eu me imaginei nadando no mar da ilha de Creta. Areias brancas e mar de tonalidade escura que lembra o vinho. Dizia o guia turístico. Não consegui imaginar como seria o mar de tonalidade escura que lembra o vinho, mas não parecia ruim. Enxuguei o suor do rosto mais uma vez. Você está sozinha em casa? Perguntei. Estou. Como é final de semana, foram todos para a casa de praia em Izu nadar no mar. Quando digo todos, me refiro a meus pais e meu irmão mais novo. Por que você não foi? Ela encolheu os ombros de leve. Em seguida, pegou o maço de roupa e o fósforo no meio da toalha, colocou um cigarro na boca e acendeu. Sabe, você está com uma cara horrível, pássaro de corda. Eu passei alguns dias no fundo de um poço, na escuridão total, praticamente sem comida nem água. Como você queria que minha cara estivesse? Mei Kazahara tirou os óculos escuros e se virou para mim. No canto do seu olho esquerdo ainda havia cicatriz. Ei, pássaro de corda, você está bravo comigo? Não sei. Acho que tenho muitas coisas para refletir antes de começar a ficar bravo com você. A sua esposa voltou? Balancei a cabeça. Não. Recebi uma carta dela dizendo que nunca mais vai voltar. E se Kumiko escreveu que nunca mais vai voltar, significa que nunca mais vai voltar. Então ela é uma pessoa que, quando põe uma coisa na cabeça, não tem jeito de mudar de ideia. É, não tem jeito. Pobre pássaro de corda, disse Mei Kazahara, levantando o corpo, estendendo a mão e tocando de leve meu joelho. Pobre pássaro de corda. Sabe, você talvez não acredite, mas eu pretendia mesmo tirar você do fundo do poço na última hora. Só queria fazer ameaças e ver você sofrer antes. Queria que você ficasse com medo e começasse a gritar. Queria ver até onde você aguentava sem abrir mão do seu próprio mundo e sem entrar em pânico. Como eu não sabia o que responder, assenti em silêncio. Escute, você não achou que eu estava falando sério, não é? Não acreditou quando eu disse que ia deixar você morrer no fundo do poço, certo? Fiquei amassando a embalagem da bala de limão na minha mão. Eu não sabia direito.
Era difícil saber se você estava falando sério ou só ameaçando. Como você estava lá em cima, a voz ecoava de uma forma estranha para baixo e eu não conseguia entender bem a entonação. De qualquer maneira, no final das contas, acho que não era uma questão de certo e errado, entende? A realidade é formada por várias camadas. Por isso, em uma dessas camadas, talvez você quisesse mesmo me matar. Mas em outra, talvez você não quisesse. Acho que o ponto é qual das camadas você vai escolher e qual eu vou escolher. Joguei a embalagem de bala amassada na lata vazia de Sprite. Queria pedir um favor a você, pássaro de corda, disse Mei Kazahara e apontou para a mangueira de água estendida na grama. Será que você pode me molhar com aquela mangueira? Preciso me refrescar, sabe? Estou quase enlouquecendo de tanto calor. Eu me levantei, caminhei pela grama e peguei a mangueira de plástico azul que estava quente, maleável e macia. Em seguida, abri a torneira atrás das plantas. De início, saiu água bem quente, mas logo a água foi se renovando e ficando fria. Joguei um jato de água fria no corpo de Mei Kazahara deitada na espreguiçadeira. Enquanto eu molhava Mei Kazahara, ela ficou de olhos fechados. A água está uma delícia. Você também não quer se refrescar, pássaro de corda? Não estou com roupa de banho, respondi. No entanto, Mei Kazahara parecia realmente se refrescar e o calor era intenso demais. Não resisti. Tirei a camiseta encharcada de suor, inclinei o corpo para frente e joguei água sobre a cabeça. Aproveitei para tomar um pouco de água da mangueira. Estava bem gelada, uma maravilha. É água daqui? Perguntei. Sim, temos uma bomba para extraí-la. É bem gelada, não é? E é potável. Os funcionários da vigilância sanitária analisaram faz pouco tempo e não encontraram nenhum problema. Disseram que é raro encontrar uma água tão boa dentro de Tóquio nos dias de hoje. Ficaram espantados. Mas a gente acaba não tomando por prudência. Afinal, tem muitas casas na redondeza. Nunca dá para saber o que pode infiltrar, não é? Sabe, não deixa de ser curioso. O poço da casa do Sr. Miyawaki, do outro lado do beco, está completamente seco, mas vocês têm água fresca e à vontade. Por que tanta diferença se apenas um beco estreito separa as duas casas? Não sei. Mei Kazahara inclinou a cabeça. Talvez o fluxo do lençol freático tenha mudado por algum motivo e o poço do outro lado secou. Mas o mesmo não aconteceu com a fonte deste lado. Deve ser algo assim. Na sua casa não aconteceu algum problema? Mei Kazahara franziu a testa e balançou a cabeça. O único problema que aconteceu na minha casa nos últimos 10 anos é que a gente morre de tédio. Depois de molhar o corpo por um tempo, Mei Kazahara se enxugou com a toalha e me perguntou se eu queria cerveja. Aceitei. Então ela trouxe 2 latas de Heineken gelada de dentro de casa. Ela pegou uma e me entregou a outra. E você, pássaro de corda? O que pretende fazer de agora em diante? Ainda não decidi nada, mas acho que vou me mudar. Talvez
até saia do Japão. Para onde você vai? Para a ilha de Creta. A ilha de Creta? Tem relação com aquela mulher? Aquela Creta alguma coisa? Um pouco. Mei Kazahara refletiu a respeito. Foi essa Creta alguma coisa que tirou você do poço? Creta Canoa, respondi. Sim, foi Creta Canoa quem me tirou do poço. Você deve ter muitos amigos, pássaro de corda. Pelo contrário, sou famoso por ter poucos amigos. Mas como Creta Canoa sabia que você estava no fundo do poço? Você entrou sem avisar ninguém, não foi? Então, como ela sabia que você estava lá dentro? Não sei. Não faço a menor ideia. Respondi. Bom, mas você vai à ilha de Creta com ela. Ainda não decidi, só comentei que existe essa possibilidade. Mas Mei Kazahara colocou um cigarro na boca e acendeu. Com a ponta do mindinho, tocou a cicatriz do lado do olho. Sabe, pássaro de corda, enquanto você estava no fundo do poço, eu passei a maior parte do tempo deitada aqui tomando sol. Enquanto me bronzeava, olhando o quintal da casa vazia, pensava em você no fundo do poço. Pensava, o pássaro de corda está lá, no meio da escuridão total, com fome, cada vez mais perto da morte. Ele não consegue sair e só eu sei que ele está lá. Quando pensava assim, eu conseguia sentir com bastante nitidez e realismo a sua dor, o seu pânico e o seu medo, entende? Eu tinha a impressão de que estava bem mais próxima de você. Não pretendia mesmo matar você. Juro, pássaro de corda, mas pretendia ir mais adiante, até o limite, até você ficar zonzo, entrar em pânico e não aguentar mais. Achei que chegar a esse ponto seria o melhor para nós dois. Será que, se você chegasse realmente ao limite, não ficaria com vontade de ir até o final? Talvez isso fosse bem mais fácil do que você imagina. Uma vez no limite, faltaria só um empurrãozinho. E depois de terminar tudo, você pensaria: no fim das contas, foi o melhor para nós dois. Disse eu e tomei um gole de cerveja. Mei Kazahara ficou pensativa, mordendo os lábios. Talvez, Admitiu ela depois de um tempo. eu também não sei. Tomei o último gole de cerveja e me levantei. Em seguida, coloquei os óculos escuros e vesti a camiseta encharcada de suor. Obrigado pela cerveja. Escute, pássaro de corda. Ontem à noite, depois que todos foram para a praia, eu entrei no poço. Fiquei lá embaixo, sentada, sem me mexer, por umas 5 ou 6 horas. Contou Mei Kazahara. Então foi você quem sumiu com a escada de corda? Mei Kazahara fez uma leve careta. Pois é, fui eu, sim. Olhei para o gramado do quintal.
Da terra empapada de água subia um vapor que parecia miragem. Mei Kazahara apagou o cigarro na lata de Sprite. Nas primeiras 2 ou 3 horas, não senti nada demais. Como estava tudo escuro, fiquei um pouco preocupada, claro, mas não senti muito medo. Não sou dessas pessoas que têm medo de tudo. Só está escuro, eu dizia. Como o pássaro de corda ficou alguns dias aqui, não tem perigo. Não tenho motivo para ter medo, eu repetia. Enfim, depois de umas 2 ou 3 horas, passei a entender cada vez menos quem eu era. Sozinha na escuridão, senti que algo que havia dentro de mim passou a crescer. Tive a impressão de que esse algo cresceria cada vez mais dentro do meu corpo até me partir, como a raiz de uma árvore que cresce demais até quebrar o vaso. O que não se manifestava dentro de mim sob a luz do dia começou a crescer em uma velocidade assustadoramente rápida na escuridão, como se sugasse nutrientes especiais. Tentei impedir o crescimento daquilo, mas não consegui. Então comecei a sentir muito medo. Nunca tinha sentido tanto medo na vida. Eu estava prestes a ser possuída por aquela coisa branca e pegajosa que trazia dentro de mim. Aquela coisa que parecia um pedaço de gordura estava prestes a me devorar. Pássaro de corda, aquela coisa pegajosa que era bem pequena no começo. Mei Kazahara ficou um tempo calada, observando as próprias mãos, como se lembrasse do que acontecera naquela hora. Eu senti muito medo de verdade. Acho que eu queria que você sentisse o mesmo tipo de medo. Eu queria que você ouvisse o som dessa coisa devorando o seu corpo. Eu me sentei de novo na espreguiçadeira e observei o corpo de Mei Kazahara com aquele biquíni minúsculo. Embora tivesse 16 anos, seu corpo parecia o de uma menina de uns 13 ou 14. Os seios e o quadril ainda estavam na fase de crescimento. O corpo dela me lembrava o esboço de um desenho feito com um número mínimo de traços, apesar de curiosamente real. No entanto, ao mesmo tempo, havia algo naquele corpo que me lembrava da velhice. Você já sentiu alguma vez que foi maculada por algo? Me ocorreu perguntar de repente. Maculada? Repetiu ela, estreitando um pouco os olhos. Você quer dizer ter o corpo maculado? Ser abusada? Sim, pode ser física ou psicologicamente. A garota olhou o próprio corpo e me encarou em seguida. Nunca fui maculada fisicamente. Afinal, ainda sou virgem. Já deixei um menino tocar os meus seios, mas só por cima da roupa. Assenti em silêncio. Agora, ser maculada psicologicamente? Não sei, porque não sei bem o que é isso. Eu também não consigo explicar direito. É questão de se sentir ou não maculada. Se você nunca sentiu isso,
Então acho que não aconteceu. Por que você fez uma pergunta dessas? Porque algumas pessoas que conheço já se sentiram maculadas. Isso gera uma série de problemas complexos. Ah, queria saber mais uma coisa. Por que você está sempre pensando na morte? Ela colocou outro cigarro na boca e acendeu o fósforo com uma mão só com destreza e colocou os óculos escuros. E você não pensa muito na morte, pássaro de corda? Penso sim, claro, mas não é sempre, só às vezes, sabe? Como a maioria das pessoas. Veja, pássaro de corda, acho que cada pessoa nasce carregando coisas diferentes no centro da sua existência. E cada uma dessas coisas move as pessoas por dentro como uma fonte de calor. Claro que eu também tenho isso dentro de mim, mas às vezes não consigo controlar. É algo que cresce e diminui em mim por vontade própria, me deixando abalada. Quero explicar essa sensação aos outros, mas ninguém me entende. Claro que tenho uma parcela de culpa por não conseguir explicar direito, mas ninguém escuta direito o que eu falo. Só fingem que escutam, mas não prestam atenção de verdade. Por isso, às vezes, eu fico muito irritada e faço coisas irracionais. Coisas irracionais? É, como trancar você no poço, por exemplo, ou tapar os olhos de quem está dirigindo uma moto. Assim dizendo, ela tocou a cicatriz do canto do olho esquerdo com a mão. Foi por isso que aconteceu o acidente de moto? Perguntei. Mei Kazahara olhou para mim com um semblante indagativo, como se não tivesse ouvido direito a pergunta. Porém, todas as minhas palavras tinham chegado aos seus ouvidos, sem exceção. Não consegui ver bem os olhos dela por trás dos óculos escuros, mas percebi uma espécie de insensibilidade se espalhar por todo o rosto dela rapidamente, como óleo derramado na superfície da água. O que aconteceu com o rapaz? Indaguei. Mei Kazahara me observava com o cigarro entre os lábios. Para ser mais exato, observava o meu hematoma. Preciso mesmo responder, pássaro de corda? Só se você quiser. Foi você quem tocou no assunto. Se não quiser falar, tudo bem. Mei Kazahara ficou calada como se estivesse hesitante. Deu uma longa tragada e depois expeliu a fumaça do cigarro devagar. Com uma cara de preguiça, tirou os óculos escuros e se virou para o sol com os olhos bem fechados. Diante desse seu movimento, parecia que o tempo escorria cada vez mais devagar. Parece que as engrenagens do relógio estão prestes a parar. Pensei. Morreu, Disse Mei Kazahara com voz monótona, resignada. Morreu? Mei Kazahara derrubou as cinzas do cigarro no chão e enxugou o suor do rosto com a toalha branca de praia muitas e muitas vezes. Depois deu uma explicação rápida e mecânica,
como se acrescentasse o que tinha esquecido de mencionar. A moto estava em alta velocidade. Foi perto da ilha de Enoshima. Observei o rosto de Mei Kazahara em silêncio. Ela segurava a toalha branca com as mãos, pressionando contra a testa. O cigarro entre os dedos levantava uma fumaça branca. Como não ventava, a fumaça subia direto para cima como um pequeno sinal. Mei Kazahara parecia estar em dúvida entre rir e chorar. Ao menos foi a impressão que tive. Ela oscilava na corda bamba entre o riso e o choro. Por fim, não caiu para nenhum dos lados. Ficou séria, colocou a toalha no chão e deu outra tragada. Já eram quase 5 da tarde, mas o calor não dava trégua. Eu matei ele. Claro que não era a minha intenção. Eu só queria chegar ao limite. A gente já tinha feito isso várias vezes. Era uma espécie de jogo. Quando andávamos de moto, eu tapava os olhos dele ou fazia cócegas na cintura. Mas nunca tinha acontecido nada. Só que nessa hora, por uma coincidência... Mei Kazahara levantou o rosto e me encarou. Sabe, pássaro de corda, sinto que não estou maculada. Eu só queria me aproximar dessa coisa pegajosa. Queria atrair essa coisa de alguma forma, tirá-la de dentro de mim e esmagá-la completamente. E para isso, eu precisava chegar até o verdadeiro limite. Caso contrário, eu não conseguiria atraí-la direito. Precisava de uma boa isca, entende? Ela balançou a cabeça devagar. Acho que não estou maculada, mas também não estou salva. No momento, ninguém pode me salvar. Para mim, o mundo parece vazio, pássaro de corda. Tudo ao meu redor parece mentira. A única coisa que não parece mentira é esse negócio pegajoso que existe dentro de mim. Mei Kazahara continuou respirando de maneira ritmada e leve. Nada mais cantava, nem os pássaros, nem as cigarras. O quintal estava bem silencioso. Parecia que o próprio mundo tinha se tornado vazio. Como se tivesse se lembrado de algo, Mei Kazahara virou o corpo e olhou para mim. Não havia expressão no seu rosto, que parecia ter sido lavado. Escute, pássaro de corda, você dormiu com a Creta Canoe? Eu assenti. Quando chegar à ilha de Creta, você pode me escrever uma carta? Posso? Sim. Se eu for mesmo. Ainda não decidi. Mas você pretende ir, não? Acho que sim. Ei, venha cá, pássaro de corda. Chamou a garota, se ajeitando na espreguiçadeira. Eu me levantei e me aproximei dela. Sente-se aqui, pássaro de corda. Pediu Mei Kazahara. Eu me sentei ao lado dela, seguindo a sua orientação. Olhe para mim, pássaro de corda. Ela ficou me encarando por um longo tempo. Em seguida,
Colocou uma das mãos no meu colo e a palma da outra no hematoma do meu rosto. Pobre pássaro de corda, disse Mei Kasahara como se sussurrasse. Você deve atrair essas coisas sem querer, sem ter escolha, como o campo que recebe a chuva. Agora feche os olhos, pássaro de corda. Feche bem os olhos, como se tivessem colados. Fechei bem os olhos. Mei Kasahara tocou o hematoma do meu rosto com seus lábios pequenos e finos. Pareciam lábios artificiais bem desenhados. Depois, ela estendeu a língua e lambeu toda a superfície do hematoma, devagar, de ponta a ponta. Uma de suas mãos continuava no meu colo. Senti uma sensação molhada e quente chegar de um lugar bem distante, atravessando uma distância maior do que todos os campos do mundo juntos. Em seguida, ela pegou minha mão e levou a cicatriz do canto do olho. Acariciei a cicatriz de cerca de 1 centímetro de comprimento. Nesse instante, senti na ponta dos dedos a vibração de sua consciência. Era um leve tremor que parecia buscar alguma coisa. Alguém deveria dar um longo abraço nessa garota. Alguém que não era eu. Alguém em condições de oferecer algo a ela. Se você for à ilha de Creta, me escreva uma carta. Entendeu, pássaro de corda? Gosto de receber cartas bem longas, mas ninguém me escreve. Escrevo, sim, respondi. Capítulo 17. A coisa mais fácil, a vingança sofisticada, o que tinha dentro do estojo de violão. Na manhã seguinte, resolvi tirar foto para o passaporte. Quando me sentei na cadeira, o fotógrafo me fitou com um olhar profissional por um tempo, foi até os fundos do estúdio sem falar nada e voltou com algo parecido com um pó de arroz que passou no hematoma da minha bochecha direita. Em seguida, recuou alguns passos para ajustar a intensidade e o ângulo da iluminação para não realçar a mancha. Esbocei um leve sorriso, olhando a lente da câmera, seguindo as instruções do fotógrafo. Pode vir buscar depois de amanhã à tarde, ele disse. Em seguida, voltei para casa e telefonei a meu tio para avisar que estava pensando em viajar em breve. Desculpe avisar de última hora, mas é que Kumiko saiu de casa do nada. Confessei. Ela me escreveu depois e, pelo conteúdo da carta, não pretende voltar nunca mais. Então, estou pensando em viajar por um tempo, ainda não defini quanto. Depois de ouvir minha explicação, meu tio ficou calado do outro lado da linha, como se pensasse. Eu achava que você e Kumiko se davam muito bem, comentou ele depois de soltar um leve suspiro.
Para falar a verdade, eu também achava. Admiti. Se você não quiser contar, tudo bem. Mas comigo saiu de casa por algum motivo específico. Acho que ela tinha um amante. Teve algum indício? Não, eu não desconfiei de quase nada, mas a própria Kumiko revelou na carta que tinha um amante. Entendi. Se ela escreveu, então deveria ter um mesmo. Acho que sim. Ele suspirou de novo. Tio, eu estou bem, falei em voz alegre para consolá-lo. Eu só queria sair de casa por um tempo. Queria espairecer a cabeça em outro lugar, pensar com calma no que vou fazer daqui para frente. Você tem algum plano? Estou pensando em ir à Grécia. Conheço uma pessoa que mora lá e faz um tempo que ela está me convidando para uma visita. Menti. Diante da mentira, me senti um pouco pior, mas era impossível explicar tudo o que estava acontecendo na minha vida de maneira compreensível, clara e sincera. Por isso, era melhor contar uma história falsa. Entendi. Disse ele. Por mim, não tem problema. Como não pretendo alugar essa casa para mais ninguém, você pode deixar as coisas do jeito que estão. Afinal, você ainda é novo e pode recomeçar sua vida. Acho que vai fazer bem para você relaxar um tempo num lugar distante. Grécia. Grécia deve ser incrível. Desculpe pelo incômodo, tio. De qualquer maneira, se você resolver alugar a casa durante a minha ausência, pode se livrar das minhas coisas. Não tenho nada de valor mesmo. Está bem. Vou fazer o que achar melhor. Escute. Aquilo que você comentou da outra vez no telefone do fluxo obstruído tem a ver comigo? Bem, tem um pouco a ver, sim. Quando me disseram sobre o fluxo, fiquei um pouco preocupado e resolvi perguntar para você aquele dia. Meu tio pareceu pensar um pouco a respeito. Posso fazer uma visita para você um dia desses? Quero ver com meus próprios olhos como estão as coisas. Sem falar que faz um tempo que não nos encontramos. Pode vir quando quiser, não tenho nenhum compromisso mesmo. Depois de desligar, fiquei com uma sensação horrível. Um fluxo estranho que surgira nos últimos meses tinha me arrastado até ali. E agora havia entre o mundo em que eu estava e o mundo em que meu tio estava uma espécie de muro invisível, alto e espesso. Esse muro separava os nossos mundos. O meu tio estava no mundo de lá e eu estava no de cá. 2 dias depois, meu tio veio me visitar. Ele olhou o hematoma do meu rosto e não disse nada.
Provavelmente não sabia o que dizer. Apenas estreitou os olhos de maneira indagativa. Ele trouxe um uísque escocês de boa qualidade e um kamaboko que comprara em Odawara. Nós dois nos sentamos no alpendre, comemos e bebemos uísque. Ter um alpendre é realmente uma maravilha, Observou meu tio, balançando a cabeça para cima e para baixo algumas vezes. No apartamento, obviamente não tem. Às vezes sinto muita falta. A atmosfera no alpendre é bem peculiar, sem dúvida. Por um momento, meu tio ficou observando a lua que flutuava no céu. Era uma lua crescente, toda branca, que parecia que tinha acabado de ser polida. Para mim, o fato da lua conseguir flutuar no céu era bem curioso. Propósito, desde quando você está com esse hematoma? Perguntou meu tio, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Nem eu sei direito. Expliquei antes de beber um gole de uísque. Quando me dei conta, ele já estava no meu rosto. Acho que apareceu uma semana atrás, mais ou menos. Gostaria de ter uma explicação melhor e mais detalhada, mas o problema é que não sei mesmo o que aconteceu. Você já foi ao médico? Balancei a cabeça negativamente. Não quero parecer intrometido, mas será que existe uma relação entre isso e o fato de Kumiko ter saído de casa? Balancei a cabeça. Cronologicamente falando, o hematoma apareceu depois que Kumiko saiu de casa. Agora, não sei se existe uma relação entre as duas coisas. Nunca ouvi falar de um hematoma que tenha aparecido do nada no rosto de alguém. Eu também não. Sabe, tio, não consigo explicar bem, mas acho que estou me acostumando aos poucos com o hematoma. Claro, também fiquei amedrontado no começo, tomei um grande susto. Eu me sentia mal só de olhar o rosto e a possibilidade de ter que conviver com isso para o resto da minha vida me deixava apavorado. Depois, com o tempo, a marca passou a não me incomodar muito por alguma razão. Até comecei a achar que não é tão ruim ter uma coisa assim. Também não sei por que comecei a pensar dessa forma. É mesmo? Depois de fazer essa pergunta, meu tio ficou observando o hematoma da bochecha direita por muito tempo com um olhar desconfiado. Bom, se você está dizendo, acho que não preciso me preocupar, comentou ele. Afinal, é seu problema. Agora, se quiser recomendação de médico, posso indicar um. Obrigado, mas por enquanto acho que não precisa. Nenhum médico vai resolver esse problema. Meu tio ficou contemplando o céu de braços cruzados. Naquela noite, as estrelas não estavam visíveis como costumavam estar. No firmamento, havia apenas a lua crescente bem nítida.
Fazia tempo que não conversava com você assim, com calma, a sós. Achei que você não precisava de mim, que estava tudo bem no casamento. Também não gosto de ficar me metendo na vida dos outros. Eu disse que sabia muito bem disso. Meu tio balançou os gelos do copo, tomou um gole de uísque e deixou o copo no chão. Eu não sei direito o que está acontecendo com você ultimamente. Fluxo obstruído, localização da casa, sumiço de cumico, hematoma que aparece de repente, viagem à Grécia. Bom, isso não é da minha conta. É a sua esposa, é o seu rosto. Talvez eu esteja sendo cruel, mas não foi a minha esposa, não foi o meu rosto, certo? Então, se você não quiser me contar os detalhes, tudo bem. Eu também não quero meter o nariz onde não sou chamado. Só acho bom você pensar com calma sobre tudo o que realmente importa para você. Eu assenti. Tenho pensado muito, mas várias coisas estão amarradas em um nó cego que não consigo desatar. Não sei como resolver isso. Meu tio sorriu. Existe um jeito para resolver isso. A maioria das pessoas toma decisões erradas porque não conhece esse segredo. Depois fracassam e ficam reclamando ou culpando os outros. Cansei de ver exemplos e não é algo que me agrade. Por isso, vou dar uma dica a você. O segredo é começar resolvendo as questões mais fáceis. Por exemplo, se você tem uma escala de A a Z, onde A é a mais importante, não deve começar do A e sim do X, do Y ou do Z. Você comentou que as coisas estão amarradas em um nó cego e que não sabe por onde começar. Será que não é porque você está tentando começar pelas questões mais difíceis? Quando você for tomar uma decisão importante, é melhor começar resolvendo as questões menos importantes. Começar pelas coisas bobas, coisas que qualquer um consegue resolver com facilidade. E você precisa gastar muito tempo com essas coisas bobas e insignificantes. Você conhece meus negócios. Tenho 4 ou 5 restaurantes em Ginza. Aos olhos da sociedade, isso não é nada demais, nem de outro mundo. Agora, se a questão for ser bem-sucedido ou não, posso dizer que nunca fracassei na vida, porque sempre pus em prática o segredo que acabei de explicar. As pessoas costumam pular as questões bobas que qualquer um consegue resolver. Querem primeiro eliminar as questões mais complicadas. Eu não faço isso. Gasto mais tempo com as questões bobas, porque sei que quanto mais tempo gastar com coisas insignificantes, melhor será o resultado depois. Meu tio tomou mais um gole de uísque.
Por exemplo, vamos supor que você resolvesse abrir um restaurante, um bar, enfim, qualquer estabelecimento comercial. Tente imaginar que você vai abrir um negócio. Você tem diversas opções de lugar, mas precisa escolher só um. O que você faz? Pensei um pouco a respeito. Bem, acho que eu faria diversas simulações para analisar cada caso. Calcularia o aluguel, o empréstimo, os custos mensais e a capacidade de lotação do local, a rotatividade dos fregueses, o consumo médio per capita, os custos da mão de obra, as possibilidades de renda. É por fazer justamente como você que a maioria das pessoas fracassa, Disse meu tio rindo. Eu vou dizer o que faço. Quando acho que um lugar é bom, fico parado na sua frente por umas 3 ou 4 horas todos os dias, durante vários dias, observando o rosto das pessoas que passam pela rua. Não penso em nada, não calculo nada, só olho os pedestres. Fico uma semana observando, no mínimo. Acho que, ao todo, acabo vendo o rosto de umas 3 ou 4 mil pessoas. Às vezes, fico mais tempo. Porém, depois de determinado momento, eu percebo com clareza como se a névoa tivesse se dissipado. Percebo que tipo de lugar é. Percebo que este lugar está buscando. Se houver incompatibilidade entre o que esse lugar busca e o que eu busco, desisto. Vou para outro lugar e repito os mesmos passos. Agora, se descubro que existe um ponto comum, uma compatibilidade entre o que esse lugar busca e o que eu busco, tenho um sinal de que estou no caminho certo. Basta persistir, agarrando com firmeza a oportunidade. Só que, para perceber isso, é preciso observar com os próprios olhos o rosto das pessoas. Faça chuva, faça neve, como um idiota. Os cálculos podem esperar. Na verdade, sou uma pessoa realista. Só acredito nas coisas que vejo com meus próprios olhos. Em geral, as lógicas, a lista de prós e contras, os cálculos, os ismos e as teorias existem para as pessoas que não conseguem ver as coisas com os próprios olhos. E a maioria das pessoas não consegue. Não sei explicar por quê. Afinal, basta um pouco de vontade para fazer essa observação. Então, não era um toque mágico? Isso também é importante, Comentou meu tio sorrindo. mas só isso não basta. É apenas um conselho, claro, mas acho que você deveria pensar primeiro nas questões mais fáceis. Por exemplo, ficar parado em alguma esquina para observar o rosto das pessoas dia após dia. Você não precisa decidir as coisas com pressa. Talvez seja difícil, mas algumas coisas precisam ser feitas com calma e tempo, permanecendo no mesmo lugar.
Então você acha que eu devo ficar mais tempo por aqui, tio? Não estou dizendo isso. Não estou sugerindo que você vá ou fique. Se quiser ir à Grécia, acho que deve ir. Se quer ficar, acho que deve ficar. Cabe a você decidir, colocando uma ordem nas coisas. Para ser franco, sempre achei que o seu casamento com o Kumiko fazia bem para você e também para ela. Ainda não entendi direito porque deu errado, sem mais nem menos. Você também não deve ter entendido direito ainda, certo? Não. Então acho melhor você fazer um teste para ver as coisas com os próprios olhos, até saber com clareza o que está acontecendo. Você não pode ter medo de gastar tempo. Gastar tempo em alguma coisa é, em certo sentido, uma vingança mais sofisticada. Vingança? Repeti um pouco assustado. Que negócio é esse de vingança? Vingança contra quem? Bom, um dia você vai descobrir o que estou querendo dizer. Declarou meu tio rindo. Meu tio e eu ficamos bebendo sentados no alpendre por pouco mais de 1 hora. Depois ele se levantou, pediu desculpas por ter se prolongado e foi embora. Ao ficar sozinho, contemplei distraidamente o quintal e a lua encostado no pilar do alpendre. Por um tempo, consegui inspirar bem fundo a atmosfera de realismo deixada por meu tio. Graças a isso, senti certo conforto pela primeira vez em muito tempo. No entanto, depois de algumas horas, quando o ar dessa atmosfera deixada pelo meu tio se tornou rarefeito, o entorno foi sendo envolvido outra vez por uma espécie de camada de tristeza sutil. Em última análise, eu estava em um lado do mundo e meu tio em outro. Meu tio tinha dito para eu pensar primeiro nas questões mais fáceis, mas eu não conseguia distinguir o que era mais fácil do que era mais difícil. Por isso, na manhã seguinte, depois do horário de pico, peguei o trem e fui até Shinjuku. Resolvi ficar parado numa esquina apenas para observar, literalmente, o rosto das pessoas. Não sei se isso serviria para alguma coisa, mas achei que seria melhor do que não fazer nada. Se um dos exemplos de coisa fácil era ver o rosto dos pedestres até cansar, por que não tentar? Pelo menos eu não tinha nada a perder e, se desse certo, talvez essa prática pudesse me dar pistas do que seria uma coisa fácil para mim. No primeiro dia, me sentei na mureta de um canteiro de flores de frente para a estação de Shinjuku e fiquei observando por 2 horas o rosto das pessoas que passavam diante de mim. No entanto, havia uma infinidade de pedestres e todos caminhavam rápido demais. Era difícil observar com calma o rosto deles. Além disso, depois de ficar um tempo sentado, um homem que parecia um sem-teto se aproximou e tentou puxar conversa com insistência. Os policiais passaram várias vezes na minha frente me encarando.
Então desisti desse lugar e resolvi ir em busca de outro mais adequado para uma observação calma dos transeuntes. Depois de passar por baixo do viaduto, fui para a saída oeste da estação de Shinjuku e caminhei a esmo até encontrar uma pracinha em frente a um arranha-céu. Lá havia bancos bonitos onde poderia me sentar e observar com calma as pessoas. Além disso, não passava tanta gente como na frente da estação e não havia sem-teto com uma garrafinha de uísque no bolso. Comprei rosquinhas e um café no Dunkin' Donuts para o almoço e fiquei sentado no banco da pracinha. Voltei para casa antes do horário de pico da tarde. No começo, só reparei nas pessoas com poucos cabelos, um hábito adquirido com Mei Kazahara durante as pesquisas feitas para a fabricante de perucas. Os meus olhos seguiam involuntariamente os carecas que eu classificava em ouro, prata e bronze de maneira automática. Nesse caso, teria sido melhor ligar para Mei Kazahara e pedir para fazer a pesquisa outra vez, pensei. Porém, depois de alguns dias, passei a conseguir observar o rosto das pessoas sem pensar em nada. Boa parte dos homens e das mulheres que passavam na minha frente trabalhava nos escritórios do arranha-céu. Os homens usavam camisa branca e gravata e carregavam uma pasta, e a maioria das mulheres usava sapatos de salto alto. Havia também pedestres que iam ao restaurante ou às lojas do arranha-céu. Algumas famílias com crianças iam ao observatório do último andar. Outros pedestres só atravessavam o local para ir de um lugar a outro. Apesar disso, de modo geral, as pessoas não caminhavam muito rápido. Fiquei apenas observando aqueles rostos distraidamente sem nenhum objetivo. Se por acaso alguém me chamasse muita atenção, eu observava o seu rosto de maneira concentrada, seguindo com os olhos. Fiz isso por uma semana todos os dias. Eu pegava um trem mais ou menos às 10 para Shinjuku, depois do horário de pico, me sentava no banco da pracinha e ficava observando o rosto das pessoas quase sem me mexer até às 4. Ao seguir com os olhos o rosto dos transeuntes todos os dias, descobri que realmente conseguia deixar a minha mente completamente vazia, como se o conteúdo vazasse por uma tampa aberta. Eu não falava com ninguém e ninguém vinha falar comigo. Não achava nada e não pensava em nada. De vez em quando, sentia que era parte do banco de pedra. Só uma vez, uma pessoa veio puxar conversa comigo. Era uma senhora de meia idade, magra e bem vestida. Usava um vestido justo, de um tom bem vivo de rosa, óculos escuros com armação de tartaruga, chapéu branco e bolsa branca de malha. Tinha pernas bonitas e calçava sandálias brancas de couro que pareciam bem caras e estavam impecáveis. Sua maquiagem era pesada, mas não desagradável. Ela me perguntou se eu estava com algum problema. Eu disse que não. Vejo o senhor por aqui todo dia. O que está fazendo? Perguntou ela. Estou vendo o rosto das pessoas, respondi. O senhor faz isso com algum objetivo? Perguntou ela. Nenhum específico, respondi.
Ela pegou da bolsa um maço de Virginia Slims e acendeu o cigarro com um pequeno isqueiro de ouro. Ela me ofereceu um. Balancei a cabeça negativamente. Ela tirou os óculos escuros e fitou meu rosto sem dizer nada. Para ser mais exato, fitou o hematoma do meu rosto. Observei os olhos dela, mas não notei nenhum traço de emoção. Eram apenas olhos pretos que pareciam funcionar normalmente. A mulher tinha um nariz afilado e pequeno. Os lábios eram finos e o batom fora passado com capricho. Era difícil decifrar sua idade, mas provavelmente tinha cerca de 45 anos. À primeira vista, parecia mais nova, mas as linhas em volta da boca eram a marca de um cansaço peculiar. Você tem dinheiro? Perguntou ela. Dinheiro? Repeti assustado. Por que quer saber? Só fiz uma pergunta. Você tem dinheiro? Não está com problemas financeiros? Por enquanto, não, respondi. Ela me mediu com atenção, com os lábios um pouco inclinados, como se refletisse sobre a minha resposta. Então, balançou a cabeça, colocou os óculos escuros, jogou o cigarro no chão, se levantou às pressas e foi embora sem se virar. Atônito, fiquei observando a mulher sumir no meio da multidão. Talvez ela não batesse muito bem da cabeça, porém, era difícil de dizer, porque estava bem arrumada demais. Com a sola do sapato, apaguei o cigarro que ela jogou e olhei devagar à minha volta. O mundo real preenchia o entorno como sempre. As pessoas se deslocavam de um lado a outro, cada uma com seus objetivos. Eu não as conhecia e elas também não me conheciam. Respirei fundo e voltei à minha atividade de observar o rosto das pessoas sem pensar em nada. No total, fiquei sentado neste lugar por 11 dias. Todos os dias eu tomava café, comia e apenas observava o enxame de pessoas que passava pela minha frente. Com exceção de meia dúzia de palavras sem sentido que troquei com aquela mulher de meia-idade bem vestida, não falei com mais ninguém durante esses 11 dias. Não fiz nada de especial e não aconteceu nada de especial. Porém, mesmo depois que esses 11 dias passaram, quase vazios, não consegui chegar a lugar nenhum. Continuava completamente perdido no meio de um labirinto intrincado e complexo. E não conseguia desatar nem a mais simples ponta de nó. Porém, na tarde do 11º dia, aconteceu algo estranho. Como era domingo, fiquei observando o rosto das pessoas até mais tarde do que normal. Pessoas diferentes circulavam por Shinjuku no domingo e não há horário de pico. De repente, meu olhar pousou em um rapaz que carregava um estojo de violão preto.
Ele tinha estatura mediana, usava óculos com armação de plástico, tinha cabelos compridos até os ombros, vestia camisa e calça jeans e usava tênis brancos meio puídos. Ele passou por mim olhando para frente com um olhar pensativo. Quando vi esse homem, algo despertou em minha consciência. O meu coração disparou. Conheço esse homem, pensei. Já vi esse rosto em algum lugar. Demorei alguns segundos até me lembrar. Era o homem que tinha se apresentado no bar de Sapporo naquela noite. Era ele, com certeza. Sem perder tempo, me levantei do banco e o segui às pressas. Não foi difícil alcançá-lo, pois ele caminhava devagar. Acompanhando seus passos a uns 10 metros de distância, cogitei seriamente puxar conversa com ele. Escute, você cantou num bar de Sapporo uns 3 anos atrás, não cantou? Vi uma apresentação sua por lá, eu poderia dizer. Ah, é? Que bacana! Comentaria ele. Mas, e depois? O que eu falaria? Sabe, naquela noite minha esposa fez um aborto e recentemente ela saiu de casa e estava me traindo com outro homem há alguns meses. Era isso que eu teria para dizer? De qualquer forma, resolvi segui-lo para ver o que aconteceria. Talvez eu tivesse alguma ideia do que dizer enquanto caminhava. Ele continuou na direção contrária à estação, atravessou a região de arranha-céus, cruzou a avenida Koshuka-Ido e se dirigiu para a estação Yoyogi. Ele parecia pensar a fundo em algo de maneira concentrada, mas eu não sabia em que. Parecia conhecer bem o caminho, pois não olhou para os lados nenhuma vez, nem hesitou. Continuou caminhando no mesmo ritmo, olhando sempre para frente. Enquanto o seguia, eu me lembrei do dia em que comigo fizeram o aborto. Era início de março e eu estava em Sapporo. O chão estava duro e congelado e de vez em quando caía neve. Eu estava de volta àquelas ruas, inspirando o ar glacial. Podia ver até a respiração branca dos pedestres bem diante dos meus olhos. Algo deve ter começado a mudar a partir daquele dia, me ocorreu de repente. Sem sombra de dúvida, daquele dia em diante, o fluxo ao meu redor passou a mudar de modo definitivo. Olhando para trás, agora eu percebia que aquele aborto tivera um significado bem marcante para nós dois. Porém, na época, não consegui compreender direito a sua importância. Eu estava preso demais ao aborto em si. No entanto, talvez a chave estivesse em outro lugar. Essa era a única opção. Achei que resolver tudo seria o melhor para nós. Tenho mais coisas para te contar, mas agora não posso. Não pretendo guardar esse segredo. Fico sem saber o que se passou ou não, o que é verdade ou não. Ainda não consigo encontrar as palavras. Naquele momento, comigo ainda não tinha certeza se esse algo era verdade ou não. Sem dúvida,
esse algo tinha relação com a gravidez e não com o aborto. Ou tinha relação com o feto. O que poderia ser? O que teria deixado Kumiko tão confusa assim? Será que Kumiko teve relação com outro homem e não quis dar à luz ao filho do amante? Não, isso seria impossível. Ela garantiu que não era isso. O filho era meu, com certeza. Ainda assim, havia algo que Kumiko não podia contar. E esse algo estava intimamente ligado ao fato de Kumiko ter saído de casa. Tudo começou ali. Porém, eu não fazia a menor ideia do segredo oculto em suas palavras. Estava tateando sozinho no escuro. A única certeza que eu tinha era que, enquanto não descobrisse o segredo desse algo, Kumiko nunca mais voltaria. De repente, comecei a sentir uma espécie de ira silenciosa dentro de mim. Uma ira contra algo que eu não conseguia ver. Empertiguei a coluna, respirei fundo e tentei acalmar as batidas do meu coração. No entanto, a ira inundava todo o meu corpo de ponta a ponta, silenciosamente, como se fosse água. Eu senti uma ira impregnada de tristeza. Não podia descarregar em ninguém, nem tinha como eliminá-la. O homem continuou caminhando no mesmo ritmo. Atravessou a trilha da linha Odakyu, passou por uma avenida comercial, por um santuário shintoísta e por becos intrincados. Continuei seguindo seus passos, mantendo uma distância adequada, tomando cuidado para não ser notado. Era evidente que ele não percebeu que estava sendo seguido. Ele não virou para trás nenhuma vez. Esse homem tem algo em comum, pensei. Ele não olhava para trás, nem tampouco para os lados. Em que estaria pensando com tanta concentração? Ou será que não estava pensando em nada? Até que ele se afastou da avenida movimentada e entrou numa ruazinha silenciosa com casas de madeira de 2 andares. A rua era estreita, sinuosa e de um lado e de outro as casas velhas se enfileiravam praticamente sem nenhum espaço entre si. O estranho é que não dava para sentir nenhuma presença de gente no local. Talvez porque mais da metade das casas estivesse abandonada. Nas portas estavam pregadas placas anunciando um novo empreendimento. Aqui e ali, como dentes arrancados em meio à fileira de casas, havia terrenos baldios onde a grama de verão crescia cercada por telas de arame. Provavelmente existia um plano para demolir todas as casas da região e construir um novo complexo de edifícios. Diante das casas habitadas, vasos de pomeia e outras plantas dividiam o espaço apertado lado a lado. Havia também triciclos e nas janelas do 2º andar, toalhas e roupas de banho de crianças estavam estendidas.
Os gatos me olhavam com preguiça, deitados nos parapeitos das janelas ou em frente à porta. Ainda não tinha começado a escurecer, mas não havia ninguém na rua. Eu não sabia exatamente onde estava. Não sabia nem onde era o norte e o sul. Presumia que estivesse dentro do triângulo entre as estações de Yoyogi, Sendagaya e Hirajuku, mas não tinha certeza. De qualquer forma, eu estava num bairro esquecido e abandonado bem no meio de Tóquio. O local deveria ter se afastado do desenvolvimento por um longo período em virtude das ruas estreitas que quase não permitiam a circulação de carros. Ao andar pela região, senti que tinha voltado uns 20 ou 30 anos no tempo. Quando me dei conta, já não ouvia mais o ruído dos carros, como se o barulho do trânsito tivesse sido sugado em algum lugar. Carregando o estojo de violão, o homem seguiu pela rua que lembrava um labirinto e parou diante de um edifício de madeira que parecia residencial. Ele abriu a porta, que aparentemente não estava trancada, entrou e a fechou. Fiquei parado no mesmo lugar por um tempo. Os ponteiros do relógio de pulso indicavam 6h20. Por um momento, observei o edifício encostado na tela de arame do terreno baldio da frente. Era um prédio de madeira de 2 andares bastante comum. Percebi isso pela porta e pela disposição dos apartamentos. Na minha época de estudante, morei num lugar assim por um período. Na entrada, havia um armário para sapatos, o banheiro era compartilhado, o apartamento tinha apenas um cômodo com uma pequena cozinha. Costumava ser o lar de estudantes ou de trabalhadores solteiros. No entanto, naquele edifício diante de mim, eu não conseguia sentir nenhum sinal da presença de moradores. Nada de barulho nem de movimento. A porta de fórmica não tinha mais placa. Parecia ter sido arrancada recentemente, já que despontava um retângulo branco e estreito no lugar onde deveria estar pendurada. O calor da tarde ainda não havia cedido, mas as janelas de todos os apartamentos estavam completamente fechadas, assim como as cortinas. Talvez esse edifício também esteja fadado à demolição, como os imóveis ao redor, e ninguém mais more aqui. Então, o que o homem com estojo de violão faz em um lugar assim? Imaginei que a janela de um dos apartamentos se abriria, já que o homem tinha entrado. Mas tudo permaneceu igual. Eu não podia ficar para sempre matando tempo na ruazinha deserta. Então me aproximei do edifício e abri a porta. Como eu havia desconfiado, ela não estava trancada e se abriu com facilidade para dentro. Ainda na soleira, observei o interior do prédio, mas estava tudo escuro e, à primeira vista, não consegui distinguir o que havia dentro. Todas as janelas estavam fechadas e o interior estava abafado e quente. Pairava no ar um cheiro de mofo bem parecido com o que senti no fundo do poço. Minha camiseta estava encharcada embaixo do braço por causa do calor. Uma gota de suor escorreu por trás da minha orelha. Respirei fundo, entrei e fechei a porta sem fazer barulho. Para conferir se ainda havia gente morando no prédio, procurei a caixa de correspondência ou o armário para sapatos, onde deveria constar o nome dos moradores. No entanto, nesse momento, percebi de relance a presença de alguém que me encarava fixamente.
Logo à direita da porta havia um armário alto para sapatos e atrás alguém estava escondido. Prendi a respiração e olhei para o interior escuro, quente e abafado. Era aquele homem novo que carregava o estojo de violão. Depois de entrar no prédio, ele tinha se escondido atrás do armário para sapatos. Meu coração estava quase saindo pela garganta e suas batidas eram fortes como marteladas. O que o homem estava fazendo ali? Talvez estivesse me esperando ou... Olá! Chamei depois de tomar coragem. Eu gostaria de saber se... Nessa hora, algo atingiu meu ombro de repente. A pancada foi forte. Não entendi direito o que estava acontecendo. Apenas senti um baque forte que me deixou atordoado. Sem saber o que estava acontecendo, continuei parado e imóvel. No entanto, no instante seguinte, entendi tudo. Era um bastão. O homem saíra de trás do armário em um salto como um gorila e atingira meu ombro em cheio com um taco de beisebol. Aproveitando que eu continuava atordoado, ele levantou o bastão de novo. Tentei desviar do golpe, mas já era tarde. Desta vez ele acertou meu braço esquerdo. Por um momento não senti nada, nenhuma dor. Tinha perdido totalmente a sensibilidade do braço esquerdo, como se ele tivesse desaparecido no espaço. No entanto, no segundo seguinte, chutei o homem quase que por reflexo. Eu nunca tinha feito aula de artes marciais, mas, na época do ensino médio, um amigo faixa preta me ensinou as técnicas básicas de karatê. Treinei chutes por muitos dias seguidos, seguindo suas instruções. Minha técnica estava longe de ser sofisticada. Meu amigo só me ensinara a dar chutes fortes, altos e retos da distância mais curta possível. Ele me avisara que, em situações de perigo, esse chute seria útil. E tinha razão. Obcecado apenas em me acertar com o taco, o homem não tinha cogitado a possibilidade de levar um chute. Como eu estava atordoado, não sabia onde tinha acertado. Além disso, o chute não tinha sido muito forte, mas suficiente para fazer o homem recuar de susto. Ele parou de girar o bastão e ficou me observando com olhos vagos, como se o tempo tivesse parado. Aproveitando que ele baixara a guarda, desferi um chute mais certeiro e mais forte no seu abdômen. Quando se contorceu de dor, arranquei o taco da sua mão. Em seguida, desferi outro chute no seu flanco com toda a força. Como o homem tentou segurar minha perna, desferi outro chute, e mais um no mesmo lugar. Depois bati na coxa dele com o bastão. Ele rolou no chão, soltando algo parecido com um grunhido. No começo, eu chutava e batia por medo e excitação para me defender. No entanto, depois que o homem caiu no chão, o medo tinha se transformado em raiva. A ira silenciosa que inundara meu corpo quando eu caminhava pensando em comigo permanecia em mim. Agora estava solta, inflamável e ardente como chama. Era uma ira mais próxima do ódio, ódio intenso. Bati outra vez com o bastão na coxa do homem que babava pelo canto da boca. Meu ombro e meu braço esquerdo atingidos pelo bastão estavam começando a doer, o que incitou ainda mais a minha ira. Embora o rosto do homem estivesse distorcido de dor, ele tentou se levantar, apoiando-se com os braços. Como eu não conseguia mais fazer força na mão esquerda, joguei o bastão, fui para cima dele e desferi um soco com a mão direita em seu rosto com toda a força. Bati no rosto dele muitas e muitas vezes, até que os dedos da minha mão direita começaram a formigar e a doer.
Pensei em bater até ele desmaiar. Peguei-o pelo colarinho e bati a sua cabeça no piso de madeira. Nunca tinha brigado com ninguém antes. Nunca tinha batido em ninguém com tanta força. Mas, por alguma razão, eu não conseguia parar. Eu preciso parar, pensava. Já chega, não posso continuar. Ele não consegue nem se levantar mais, eu me dizia. Mas não conseguia parar. Percebi que eu estava dividido. Uma parte de mim não conseguia mais parar, a outra senti um intenso calafrio. De repente, me dei conta de que o homem ria. Enquanto apanhava, ria para mim com ironia. Quanto mais apanhava, mais alto ria. No final, estava gargalhando, derramando sangue do nariz e da boca cortada, engasgando com a própria saliva. Pensei que ele não regulava bem da cabeça. Parei de bater e me levantei. Olhei ao redor e, ao lado do armário para sapatos, vi o estojo de violão preto de pé. Afastei-me do homem que continuava gargalhando, derrubei o estojo, levantei o fecho e abri a tampa. Não tinha nada dentro. Estava vazio. Não tinha violão nem vela. O homem me encarava gargalhando e tossindo. De súbito, senti que estava sufocando. O ar quente e abafado de dentro do prédio ficou insuportável. O cheiro de mofo do meu próprio suor, de sangue e saliva, de ira e ódio, tudo isso foi se tornando insuportável. Abri a porta e saí. Fechei a porta. A rua continuava deserta. Havia apenas um grande gato marrom que atravessou o terreno baldio devagar, sem olhar para mim. Eu queria sair dali sem ser visto. Não sabia que direção tomar, mas caminhei seguindo minha intuição e encontrei um ponto. Enquanto esperava o ônibus para a estação Shinjuku, tentei controlar a respiração e concatenar as ideias. Porém, minha respiração continuou ofegante e não consegui organizar os pensamentos. Eu só queria ver o rosto das pessoas, repeti para mim mesmo mentalmente. Assim como fazia meu tio, eu estava apenas observando o rosto dos transeuntes. Só queria desatar o nó mais simples. Quando entrei no ônibus, todos os passageiros voltaram os olhos para mim. Eles me lançaram longos olhares assustados e desviaram o rosto, desconcertados. A princípio, achei que fosse por causa do hematoma do meu rosto. Demorei para perceber que era porque minha camiseta branca estava ensanguentada com o sangue do nariz do homem e porque eu segurava o bastão de beisebol na mão. Sem me dar conta, eu tinha apanhado e trazido o bastão de beisebol. Acabei voltando para casa com o bastão que joguei dentro do armário. Naquela noite, não consegui pregar os olhos até o raiar do dia. À medida que a madrugada avançava, meu ombro e meu braço esquerdo atingido pelo bastão incharam e começaram a doer cada vez mais. Além disso, no punho direito, permanecia a sensação dos socos desferidos no homem. Quando me dei conta, o punho direito estava fechado com força, prestes a atacar. Mesmo tentando relaxar a mão, ela não me obedecia. Bom, eu nem queria dormir. Se dormisse agora, com certeza teria um pesadelo. Para me acalmar, me sentei à mesa da cozinha e
tomei puro uísque deixado por meu tio, ouvindo uma música tranquila. Gostaria de conversar com alguém. Gostaria que alguém falasse comigo. Coloquei o telefone na mesa e cravei os olhos no aparelho. Bem que alguém podia me ligar, pensei. Poderia ser aquela mulher misteriosa e estranha. Poderia ser qualquer pessoa. Topava qualquer assunto insignificante, absurdo, qualquer tema algorento. Gostaria que alguém falasse comigo. Só que o telefone não tocou. Acabei com metade do uísque escocês que tinha sobrado e me recolhi quando já tinha amanhecido completamente. Por favor, não posso sonhar. Pelo menos hoje preciso ter um sono vazio. Pensei antes de dormir. No entanto, naturalmente, eu sonhei. Tive um pesadelo, como receava. No sonho, apareceu o homem com estojo de violão e fiz exatamente o que tinha feito na realidade. Segui o homem, abri a porta do edifício do prédio residencial, fui atingido primeiro por um bastão e depois bati no homem. Mas a sequência foi diferente. Quando parei de bater e me levantei, o homem sacou uma faca do bolso, babando e gargalhando. A faca era pequena e parecia bem afiada. Ao refletir a tênue luz do entardecer que se infiltrava pelas cortinas, a lâmina emitia um brilho de uma brancura óssea. Porém, o homem não me atacou com a faca. Ele se despiu completamente e começou a tirar a própria pele como se descascasse uma fruta. Ele foi se esfolando enquanto gargalhava alto. O sangue jorrava de todo o seu corpo, formando uma grande poça escura e assustadora no chão. Ele tirou a pele da mão esquerda com a mão direita. Depois da mão direita com a ensanguentada e despelada mão esquerda. No fim, só restava um pedaço de carne bem vermelho. Mesmo assim, o homem continuou gargalhando, abrindo a boca que parecia um buraco escuro. Naquele pedaço de carne, apenas os globos oculares que se moviam bastante eram brancos. A pele retirada rastejou no chão em minha direção, produzindo um barulho em sintonia com a grande e tenebrosa gargalhada. Eu tentei fugir, mas minhas pernas não se moveram. Ao chegar até meus pés, a pele começou a subir pelo meu corpo lentamente. E foi cobrindo a minha pele aos poucos. A pele ensanguentada e pegajosa do homem foi se grudando e se sobrepondo à minha bem devagar. O cheiro de sangue preencheu o ambiente. A pele cobriu as minhas pernas, o meu corpo e o meu rosto como uma fina película. Até que tudo ficou escuro diante dos meus olhos e apenas a gargalhada ecoava de maneira vazia na escuridão. Então acordei.
Despertei aterrorizado em um estado de confusão total. Por um tempo, nem consegui saber direito quem eu era. Os dedos das minhas mãos tremiam ligeiramente. Apesar disso, tinha chegado a uma conclusão. Eu não posso, não devo fugir. Seja lá para onde for, essa coisa vai me seguir por todos os lugares.